Aula número 3 besteira, do estudo bíblico sobre Apocalipse. Vou pedir aqui ao Davi, nosso pastor europeu, para ler para a gente Apocalipse capítulo 1. Pastor Gajo. Pastor Gajo, pastor do Porto. Lê para a gente aí, Davi, Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Pelo tamanho da passagem, você que está estudando conosco, já deu para perceber que esse estudo vai ser longo. Sim. Não, isso é bom porque também traz sobre o pessoal que tem assistido uma tranquilidade em aprender, porque a maioria das pessoas querem fórmulas do Apocalipse de miojo, né? Não, só quero que você diga esse ponto aqui. Apocalipse em 2 minutos. Isso aí. Pô, fala sério. Vamos à leitura. Você sabe que o cara vai, né, num culto desses aí, num seminário, numa conferência, leva aqueles mapas desenhados, a estátua, né? Deitada. Aí o cara explica o Apocalipse todo em 2 horas, 1h30. Tudo. O cara é um gênio, né? O cara é um gênio. Pô. Provavelmente no final do culto ele fala assim: pessoal, eu tô com os meus CDs ali com estudo mais rebuscado para vender, aí vocês. Exatamente. Vamos lá. Aí. Apocalipse 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para nos mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Bom. Muito bem. Não conheço ninguém feliz que lê Apocalipse, hein? A pessoa só tensa. É verdade. Meu Deus, vai acabar o mundo. Não, porque o verso 13 ele fala 2 vezes para você ser feliz. Então, esse é o nosso trabalho, Davi. Nosso trabalho é ensinar a Bíblia com clareza e ensinar a Bíblia como ela é, e não ficar criando expectativas em cima do texto. Então, para que o nosso trabalho seja bem feito no estudo de Apocalipse, o que nós temos que fazer, né? Primeiro, temos que ter humildade. Para você que está assistindo a aula, está estudando com a gente, estudar a Bíblia exige humildade, estudar Apocalipse exige muita humildade. Então eu recomendo que você abra o texto. Antes de abrir a Bíblia, assistir a aula, lembre-se que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é inerrante, que ela é infalível, que ela é inspirada, que é revelada. E ore, né? Não trate a Bíblia como gibi, como um livro da sua faculdade, ou como uma rede social que você acessa, né? Ore, peça, Senhor, estou aqui diante da tua palavra, fale ao meu coração, edifique a minha fé, fortaleça a minha mente. E tem que ter humildade para você estudar a Bíblia, né, Mar? Pode falar. Não, e assim, a recomendação maior, eu acho aí, Leclerc, além de tudo que você disse, que concordo 100%, é a questão de não ir ler o Apocalipse já com conceitos pré-estabelecidos, porque você pode estar sinceramente errado. Às vezes você vai com uma ideia que você teve na cabeça, que você ouviu, que você leu num livro qualquer, e você certamente pode chegar a ler o livro já com uma lente antes de entender o cerne do livro. Então eu concordo em partes que às vezes nós precisamos de algumas lentes para uma melhor compreensão teológica, assim por dizer. Mas se nós não tivermos a humildade de chegarmos e assim, estou me despedindo, vou me despedir de toda essa ideia pré-estabelecida para poder ler o texto com pureza, ou seja, ler o texto, me entregar naquele texto e ler, dificilmente você vai compreender não só o Apocalipse, mas eu digo que a Bíblia inteira serve essa premissa. Então, é válido você se despir das suas lentes, das suas amarras teológicas, né? E ler isso daí com a clareza, né? Com a iluminação do Espírito Santo. Já que você falou desse assunto, nós sabemos e já falamos aqui várias vezes que para a fé, para crer em Deus, nenhum de nós precisa de teologia, ok? A Bíblia é suficientemente capaz de edificar a sua fé. A teologia é um complemento, é um conhecimento científico, né, razoável, poderoso, que ajuda você a ampliar o seu pensamento, ampliar a sua capacidade, mas para crer em Deus, para crer na obra de Cristo, é desnecessário. Agora você tem que ter humildade, né? Nós estávamos falando aqui no início da aula sobre isso, né? Sobre como as pessoas vão para os textos,
já donas do seu conhecimento, né? Donas da sua verdade, da sua própria compreensão, e não é fato. Outro ponto importante no estudo de Apocalipse é a disposição para trabalhar, né? Você tem que ler, tem que buscar as referências. Você que tem a sua Bíblia aí na mão, observa que na sua Bíblia, normalmente embaixo, ou nos próprios versículos, ou no meio, tem um monte de referência. Mostrando que cada versículo se refere a uma passagem anterior, a um argumento anterior. Isso sem falar daquela grana que você gastou numa Bíblia de estudo, que tem embaixo, no rodapé, atrás, um monte de comentário e você não lê. E a pergunta é, por que comprou o negócio e você não usa? Então você tem que saber, né, que a palavra de Deus ela existe para ser estudada, né, para ser compreendida, com dedicação, com empenho. Exige estudo profundo, ainda mais num livro complexo como esse. E, por fim, olhar cristocêntrico. Não é sobre Satanás, não é sobre o anticristo, não é sobre o fim do mundo, não é sobre o Schwarzenegger armado, destruindo o Satanás, né? Aquele filme 666, ele vai, né, com uma arma. Não é Mad Max. Não é, é sobre Jesus. Começa com Jesus, acabamos de ler. Termina com Jesus. É sobre a obra de Cristo, é sobre o poder de Cristo, não é sobre, né, a fatos históricos, acontecimentos no mundo, grandes tragédias, sobre os maias, sobre os astecas, sobre Nostradamus. Não é sobre isso, é sobre Jesus. Fala, Silvio. É o óbvio, né? O duro, às vezes eu me pego vendo assim essas nossas aulas aqui, os nossos comentários, né? E eu sempre tenho alguns feedbacks depois. As pessoas vêm falar, pô, gostei e tal, mas se a gente chega numa coisa, num resumo, aqui o que nós estamos falando é só o óbvio, e isso tem a ver com o que a gente falou no começo aqui da aula. Sim. Como o povo está perdido nessa questão da busca de conhecer a Bíblia, porque a gente não está aqui inventando a roda. Você vê, nós estamos falando do Apocalipse, o que a gente está defendendo aqui? Que a gente tenha humildade para ler o texto, que nós tenhamos esforço para compreender o texto, né, estudar profundamente, e que nós possamos olhar para Cristo. Olha isso, cara. Chega a ser absurdo, né? Chega a ser surreal dizer uma coisa dessa, mas nós chegamos nesse tempo que o óbvio precisa ser dito e repetido. Eu tenho um vídeo na Oficina da Palavra com o Dr. Russell Shedd. Eu tenho, na verdade, uns 2 ou 3 vídeos com o Dr. Russell Shedd. Inclusive, tem um que a gente bate papo, né? Eu e ele, perguntas e respostas, assim. Foi uma experiência que eu vou guardar pro resto da minha vida, no meu coração. Eu só não faço uma tatuagem em homenagem a ele porque tem pessoas que ficam escandalizadas. Pô, cara, tem um que a gente bateu um papo muito legal, e tem um que ele fala sobre o perigo da teologia liberal. Uma palestra que ele deu enorme, mas tem um vídeo na oficina que é reduzido. Eu vou até depois divulgar aqui, porque esse vídeo é um vídeo que a gente tem que rever, né? E ele fala no vídeo de uma igreja, a situação chegou num ponto que a igreja colocou assim no estatuto: é necessário que o pastor seja crente. Mas é isso aí. É isso aí. É nesse nível. Então é óbvio, mas é óbvio necessário, né? É óbvio que a gente tem que resgatar. Eu acho também, em cima, corroborando tudo que vocês já falaram, né? Aquela questão do óbvio, mas a gente também tem um grande desafio para ensinar a Bíblia para essa nova geração. Né? Eu percebo que a época dos meus pais, dos meus avós, era se ensinado mais a você a pescar do que propriamente receber o peixe de mão beijada. Essa geração, ela não quer pescar, ela quer o peixe já assado ali, prontinho, já, se não mastigado para a boca. Né? No máximo um tutorial, né, Davi? Era isso que eu ia falar. Mas era no isso máximo que eu ia falar. Isso. Na nossa época, a gente brincava de onde está o Wally, né? Pegava aquele mega retrato enorme e ficava tentando achar o Wally. Ah, achei o Wally. Poxa, achei o Wally, legal. Essa geração, eles não querem ter essa dor de cabeça. Tu dá o Wally para eles procurarem. Ele fala, cara, mas peraí, alguém já viu isso? Aí ele vai num vídeo, no YouTube, Google. No TQ. Então, é o que o Cico também falou sobre as lentes. Essa geração ela é mais aberta a aceitar qualquer lente. Isso. Então, assim, é muito forte o que eu estou falando, né? Mas existe uma
um projeto de emburrecimento da juventude, né? Você percebe idiotização, existe uma dificuldade, às vezes, numa leitura básica, né? E é um desafio que a gente vai enfrentar, já está enfrentando, porque eles também precisam conhecer, e a gente não está ensinando tradição e nenhuma forma difícil de compreender. Não, a gente pede a Deus, ora e ensina da melhor forma, mas eles querem ainda uma coisa mais acelerada, mais rápida, né? E isso é um dilema, né? A gente tem que aprender a lidar com isso. Você pode observar que qualquer equipamento que você compra agora, do carro ao relógio de pulso, vem lá, manual rápido. Tudo é manual rápido para você poder usar. E já que você tocou nesse assunto, Davi, eu já quero aproveitar aqui, em primeira mão, que o Wellington, que agora é membro da Verdade e Graça e vai nos ajudar, ele vai fazer comigo uma série de vídeos sobre como interpretar a Bíblia. Nós vamos ensinar a pescar, para o cara fazer sozinho, tá? Ah, legal. Que é exatamente um suporte para ajudar para fazer isso que você está nos dizendo. E quero agregar ao seu comentário um aspecto ainda maior de que a culpa, para mim, eu sei que o Cico não concorda com isso, mas não tem problema, a culpa é sempre da liderança. Porque no caso das nossas igrejas e comunidades, esse emburrecimento, em muitos casos, não em todos, senão eu seria leviano, mas em muitos casos esse emburrecimento é de propósito mesmo. É para o cara não saber, é para o cara não entender, é para o cara não saber como fazer, né? Então fica aí, todos os estudos são direcionados, né? Os textos são suprimidos, né, são arrancados. Já contei para vocês a história do cara que pregou, né, o rapaz veio falar comigo, pô, Leclerc, o cara estava pregando sobre o texto de Naamã. Aí ele leu o texto que Naamã desceu na água lá, foi curado de lepra. Aí Naamã pegou um monte de coisa, ouro, prata, tecido, não sei o que lá, e foi levar para o profeta como oferta. Só que o pastor parou nesse versículo. E ponto final. Para dizer o seguinte, que quando você é abençoado, você tem que honrar. Tem que honrar o profeta. Então, isso é um emburrecimento proposital. E ele disse que foi para casa, leu o texto, voltou na igreja e falou assim, pô, pastor, mas o senhor não leu tudo, o profeta não aceitou. Aí ele saiu da igreja por causa disso. Isso é um testemunho, cara. Agora imagina o que a gente não vê, imagina o que a gente não sabe. Só um comentário do que você disse, né? Eu não concordo que seja. Eu concordo parcialmente com você. Eu acho sim que a liderança tem culpa. Mas eu acredito que essa culpa ela é dividida com o membro também. Por quê? Porque quando nós falamos de fé, e principalmente do sacerdócio universal, né? Um cristão sincero, com uma Bíblia na mão, ele tem mais autoridade do que o Papa. Isso é histórico, inclusive. Então, que o Papa não tem, né, diga-se de passagem, para nós nenhuma autoridade, né? Mas usando essa frase, que era muito comum na época da Reforma Protestante, e para mim é injustificável que um membro aceite qualquer coisa. Claro que eu sei que tem pastores que são aí pilantras, safados, enfim, e aquelas lideranças que querem realmente idiotizar as pessoas. Mas, Marco, olha só. Mas só o líder eu não vou concordar. Eu sei, mas eu te entendo. A gente nem vai debater, porque a gente já falou disso pra caramba. Eu quero falar também. Não, você vai falar, Davi. Mas, assim, no seminário, você tem essa experiência do aluno chegar para você, mas eu não sabia que eu podia fazer isso sozinho. Eu não sabia, porque, na verdade, até sobre o sacerdócio universal, isso tem que ser dito, que é o que a gente está fazendo agora. Sim. E a liderança, né? Então o cara nasceu de novo, ele entrou, ele só conhece aquela realidade, aquela liderança. Então na cabeça dele aquele cara é o Papa, é Deus. E quando você sai, aí tudo bem. Quando você sai daquele mundo, né? E aí você pega um Marco Cico pregando, um Davi pregando, e aí vocês vão dizer assim, irmão, você pode pensar sozinho. O cara leva um choque. Fala, Davi. Não, o que eu ia acrescentar sobre também concordar parcialmente com o que o Leclerc disse, é que vamos olhar no âmbito aonde é uma igreja fiel a Cristo, ali o pessoal ali está comprometido com o Senhor. Só que o tempo é dinâmico e ele vai evoluindo
as coisas, e a galera hoje ainda está querendo usar método de 1852. Então, a gente percebe também que há uma desconexão sempre com o novo, uma desconexão com o jovem, com o novo, com a forma dele lidar. Então, como eu falei, que é um trabalho dinâmico e é um desafio para a gente, é evoluir. E não é evoluir a Bíblia, claro que não. Eu não sou aquele pastor herege que sobe e fala que tem que corrigir, nada disso. Mas sim a gente corrigir nossos métodos, aprimorar, ajeitar para uma forma de que a gente se comunique melhor, né? Verdade. Pô, a Suelen até acrescentou aqui, Davi, sem querer te interromper, mas já te interrompendo, como diria o Jô Soares, né? A Suelen já até escreveu aqui o seguinte, que ainda tem outro aspecto a ser considerado, que esse líder que domina, ele também não sabe o que está fazendo muitas vezes, porque ele foi ordenado sem ter sido preparado, sem ter sido qualificado, então ele entende que esse conhecimento que ele tem é místico. Quer dizer, ele também tá no mundo da ignorância, quer dizer, tem uma liderança maior aí, que é o anticristo, né, que é Baal, que é alguém, né, que tá ali, né, que é o conquistador lá, como é que é o nome dele? Que é o... Enfim. Kang, que tá dominando a mente do cara. E é um problema endêmico que a gente tem, né? É um problema sistêmico e endêmico, infelizmente. Sim. Muito bem, muito bem. Vamos falar do livro? Vamos, né? Claro. Claro, vamos lá. Vamos avançar, né? Voltar pro tema, né? Bom, a primeira coisa que você tem que observar quando começa a estudar o livro de Apocalipse é que você vê que a linguagem que João estabelece na abertura do livro é uma linguagem semelhante à linguagem dos profetas do Antigo Testamento. Vou mostrar para vocês aqui alguns textos, só para dar uma palhinha, né? Só para a galera poder ver como é que funcionava. Tem o texto de Joel, a palavra do Senhor que veio a Joel. Tem o texto de Isaías, visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém. Tem o texto de Miqueias, a palavra do Senhor que veio a Miqueias. Observe que essa forma como João escreve é uma forma semelhante, similar à maneira como os profetas se comportavam no Antigo Testamento. Então vamos ver como é que ele escreve lá, ó. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, igualzinho. Veio a mim a palavra do Senhor, a visão que Deus deu a fulano de tal. Isso significa o quê? Significa que João abre o livro já se posicionando. Isso é importante, né? Ele não é um comentarista, né? Ele está escrevendo um texto modelo carta, mas não é um texto pastoral como Paulo, né? Paulo e irmão Timóteo, aos amados irmãos que moram não sei o que lá, paz seja convosco. Não é uma carta fraternal, né? Não é um diálogo com relação ao cotidiano. Na verdade, João já está abrindo o seguinte, ó, vou entregar para vocês agora uma palavra profética, ou seja, recebi direto de Cristo. Eu sou apenas um mensageiro. Isso é muito legal. Porque, obviamente, ele também já está te dando uma dica, né, Marco e Davi? Ele está dizendo o seguinte, que o livro também deve ser lido da mesma forma como você lê Miqueias, Joel e Isaías. Ele tem que ser, porque quando você lê os livros proféticos, você sabe que eles carregam nas comparações, né, que eles carregam nas abstrações, que eles carregam também nos aspectos que envolvem o tempo, né? Existem profecias em todos esses livros que se cumprem num tempo determinado, mas tem reverberação através dos séculos. Que, num primeiro momento, toda profecia é aplicada a uma realidade local, sempre. Né? É o profeta falando com o rei, com Judá, com Jerusalém, com aquela galera dali. Então, você não tem profecia voltada apenas para um universo paralelo, né, ou um mundo futuro. Ela começa sempre a partir de uma questão local. Ezequiel falando com os anciãos de Israel, Daniel falando com Nabucodonosor. Está sempre ali no primeiro momento Elias falando com os reis, Natã falando com Davi, Samuel falando
né, com a galera ali do seu tempo. Moisés falando com o faraó, quando Moisés fala, né, Deus levantará depois de mim um que será maior do que eu. Ora, Moisés, num primeiro momento, é óbvio que ele está se referindo a questões do tempo dele, a Josué, a Samuel, a Elias, vários que foram grandes ou maiores do que ele, mas nós sabemos que numa projeção cósmica, né, numa reverberação, vai pingar, né, vai espirrar, vai chegar lá em Cristo. Ele tem também um aspecto messiânico. Então não dá para você ler Apocalipse sem primeiro ter um entendimento. E vamos falar a verdade, né, Marco e Davi? As pessoas, de forma geral, líderes ou não líderes, têm preguiça de ler os livros proféticos pela mesma razão que tem preguiça de ler o de Apocalipse. Não é verdade? Sim. Sim. É a construção, né, do raciocínio. E concordando com o que o Davi disse sobre revisitar os nossos métodos, mas eu entendo que assim, você dedicar tempo nessa construção é um método que eu acho que nunca cai em desuso, porque você precisa de tempo para assimilar isso. E me lembro, né, meu pai, embora não seja cristão, mas muitas vezes ele falava para mim o seguinte, quando eu tinha dúvidas, por exemplo, de um livro da escola, meu pai, ele não entendia, ele falava o papo reto, lê de novo, leia quantas vezes forem necessárias. Isso me ajudou. Essa semana o Bernardo estava lendo Mateus, meu filho, né? Ele falou, papai, eu quero começar a ler a Bíblia. Eu falei, não, então começa por Mateus. Lê o capítulo 1. Daqui a pouco ele veio, o que é genealogia? Aí eu falei, beleza. Genealogia é uma geração, o conto ali da geração, e ali o texto vai explicando, né, que um pai teve um filho, o filho teve outro filho, e assim foi sucessivamente. Aí daqui a pouco ele me perguntou, não entendi isso. Falei, então vamos fazer o seguinte, lê o capítulo todo de novo. Se você não entender, lê todo de novo, depois a gente vai conversar. Na terceira, quarta vez que eu não conversei com ele, ele já tinha entendido o que estava escrito no capítulo. É por conta também da atenção que a gente dá. A gente dá uma atenção despreparada para a leitura, a gente lê de qualquer maneira. Aí quando a gente vai ficar com dúvida, óbvio que vai. Sim. Então por isso que o nosso papel aqui também é fomentar no coração das pessoas o seguinte, é estudo, debruçar, é ler mais de uma vez, para entender. Sim. Poxa, eu não entendi essa palavra. Às vezes eu, numa leitura rápida aqui, eu erro o tempo verbal. Né? Quem não? Quem nunca? Então, não, peraí, poxa, eu li errado. Não é agora, é o que está fazendo. Beleza. E reler para poder trazer um entendimento melhor sobre aquele texto. Muitas vezes, Davi, eu no começo, na caminhada, quando eu estava assimilando, aprendendo, era a versão que a gente usava, era a Almeida Corrigida Fiel, né? Que era mais... Isso. Eu estudei muito tempo, cara, com o dicionário, a Bíblia, porque tinha palavras que eu não conhecia. E o dicionário me ajudava a fazer uma compreensão melhor de determinados textos, né? Mas assim, quanto ao método, né? Tem coisas que não tem outro caminho a não ser o caminho da dedicação do tempo, como a gente falou, como o Davi também bem disse, a atenção preparada, né? De busca, e conhecendo esses fatos, como o Leclerc apresentou aqui, da questão das semelhanças, né, com os profetas, e a posição de João, né, olha, recebi do Senhor a revelação de Jesus Cristo, ou seja, nós precisamos começar a fazer a leitura do Apocalipse, assim como toda a Bíblia, obviamente, mas assim, aqui é diretamente o Senhor falando com a sua igreja. Então, desta forma, quando a gente aborda o Apocalipse a partir essa é a premissa, né, textual, né, de fato, eu acho que muita coisa já muda, né, porque, assim, sabemos que aqui já não tem tanta margem para alegorias, para supostas interpretações, novas revelações de como interpretar o Apocalipse. Aqui o que Deus está falando é o que ele está falando, acabou, ponto final. Isso deveria ser o suficiente, né, para a maioria dos cristãos, né? Verdade. E pegando mais uma vez a fala do Davi, muito apropriado, o Davi está com uma unção europeia, né, Marco? Ele está com uma outra... Você já percebeu que ele está diferente? Que ele está mais filosófico, está mais técnico, está mais cultural, né? Mais culto, né? Tá todo cheio. Né? Vou fazer uma visita aos castelos e igrejas antigas. Lugar de fala é outra coisa. Impressionante. Cara, pegando de novo a fala do Davi, é por isso que nós estimulamos você a estudar. E para estudar você precisa de ferramenta, né? Você precisa de dicionário, você precisa de comentário.
E aí vem a humildade. A humildade vem daí, você reconhecer que alguém antes de você já produziu conteúdo, já se debruçou em cima do livro, já deixou lá um comentário preparado, meio caminho andado. Eu queria que quando eu estava na faculdade, lá, minha primeira faculdade, lá nos anos 90, eu queria que tivesse internet. Que naquele tempo eu tivesse acesso a tanto conteúdo, porque eu tinha que ir para a biblioteca lá com o meu caderno, sentar, solicitar o livro, copiar, o famoso fichamento, né, que o cara nem sabe o que é você escrever em fichas o que você estava lendo, para poder fazer os trabalhos. Né? Então hoje, como foi dito no início, apesar de toda a conexão, você tem um emburrecimento, é o contrário, o cara tem uma ferramenta gigante e ele quer velocidade. Eu queria que tivesse toda essa ferramenta, porque dá trabalho. Preparar um estudo, entender as coisas. Então o cara ele quer chegar na aula, né, qualquer aula, de qualquer assunto, e quer que o professor ali faça mágica. Mas o contrário, Leclerc, o contrário também precisa ser dito, que é a primeira palavra que você colocou no PowerPoint, que é humildade. Porque as pessoas vão para ler a Bíblia achando que elas são a última Coca-Cola do deserto, né? Vão achando que Deus fala diretamente com ele, toda vez que ele senta para ler a Bíblia, ele começa a psicografar, né? O senhor está falando, ele está escrevendo. Pessoal, somos seres humanos, carecemos da iluminação do Senhor através do texto, mas é o que o Leclerc está dizendo, precisamos de ajuda. Não adianta você achar que eu vou ler aqui e o Senhor vai me revelar tudo. Não vai por essa premissa. E já que o Davi falou sobre ensinar a pescar, porque o Davi está com uma nova unção, né? Está claro entre nós, né? Você pode observar nos nossos estudos aqui, se você estiver prestando atenção, que tem método. Sim. Não é um estudo aleatório, tem método. Primeiro nós fizemos uma introdução sobre o livro, falamos dos aspectos históricos. Agora, nessa aula aqui especificamente, a gente está dizendo para você o seguinte, preste atenção na forma como ele está escrevendo. Né? João está reivindicando a autoridade bíblica imediata, porque ninguém vai questionar Samuel. Porque se Samuel chegasse na igreja hoje e falasse, o cara ia falar assim, né? O millennial, o centennial, ia falar assim, foi Deus mesmo que falou com você? Daniel, assim, aí Samuel assim, não duvide da palavra, aí dá relâmpago e trovoada, né? Porque a Bíblia diz que quando ele falava, trovejava. Aí o cara assim, qual é, Samuel? Fica com esse pirotecnia aí. Não, mas é isso mesmo. Eu já vi o profeta Leclerc falando que estava numa intimidade tão grande com Deus, de que ele orava, né? E ele estava já esperando o momento que Deus ia virar a chave para a sombra dele curar também. O cara estava num profundo com Deus que ele estava só esperando. Essa é no próximo nível com Deus, que ele ia andar e a sombra ia curar. Novo patamar. Como diria o pastor Henrique, novo patamar. É grau 33, 34 já. Então, é engraçado que o pessoal, meus amigos, né? Eles sabem que eu morro de rir com essas lives aí dos irmãos da revelação do Instagram, né? Cara, tem dia que os caras me mandam 5, 6 lives, aí a gente entra pra ver um pouquinho, pra dar uma risada, né? O cara teve um aí que o cara tava num ângulo tão grande no mistério, o Leclerc, que ele tava, não sei o que, ele pega e desmaia no meio da live, assim, ó. Ele apaga. Fica uns 30 segundos, ele volta, o que aconteceu? Tal, não sei o que. Não, é engraçado que o celular não cai da mão dele, né? Que ele desmaia aqui. Não. É porque tava no pedestal ungido, né, Davi? Entendi. Tá o pedestal tava ungido, tava de pé. Enfim. Bora lá. Bom, João, tá claro pelo restante da escritura que João reivindica para si autoridade imediata. Então, Deus está falando. Sim. Então você. É isso aí. Ou seja, ele está escrevendo, como nós já vimos na aula anterior, que é um modelo de carta, né? Não a carta igual que Paulo escreveu, mas um modelo de carta. Ele está escrevendo às igrejas da Ásia. Você já sabe, então, que aquelas cartas que tem, as cartas do Apocalipse, na verdade, são mensagens específicas a locais, mas todo o Apocalipse é uma carta, como ele diz no primeiro capítulo, e ele reivindica a autoridade, para que não seja questionado, ok? Mas há uma razão para isso. Você poderia perguntar, mas por que ele faz isso? Ele é arrogante?
ele é folgado, ele está se achando igual o cara aí que Davi falou. Não, não é por isso. É porque havia um problema no primeiro século grave, muito grave, que é o problema do judaísmo, o cristianismo judaizante. Tá? Você que está acostumado a ler a Bíblia, se não está, então recomendamos que leia, perceberá que os apóstolos, principalmente Paulo, foram perseguidos pelos cristãos judeus ou pelos próprios judeus. Havia um movimento. Paulo ia para uma cidade, os judeus iam atrás, iria para outros, judeus iam atrás. Então, os judeus queriam reivindicar para si a autoridade messiânica. Tipo assim, o Messias é nosso. O cristianismo não tem autoridade para falar do Messias, para falar do Antigo Testamento. Então, houve uma perseguição violenta. As sinagogas que se espalharam pela Europa, nós já explicamos aqui em outras aulas que a sinagoga foi um modelo que substituiu o templo, elas simplesmente se tornaram órgãos de perseguição aos cristãos. Então, na verdade, o que João está dizendo é o seguinte: eu tenho autoridade profética, e se tem uma coisa que o judeu curte, é profeta. Okay? O judaísmo oficial reconhecia o profetismo e também entendia, né, que o Messias era um tipo de profeta. Tanto que quando Jesus aparece, os caras perguntam: é João Batista? É Elias? É Jeremias? Jesus pergunta: quem os caras dizem que eu sou? E quase todos os comentários eram relacionados a profetas. Veja o que és profeta, disse a mulher samaritana a Jesus lá no tanque, né, no poço. Veja o que és profeta. Então é isso. Então, o judeu, ele reconhece a autoridade profética e tinha já na cabeça dele que o futuro messiânico viria com esse conhecimento. Então, o que João está dizendo? Beleza, se vocês creem na profecia, se vocês creem em Deus, se vocês creem no Messias, então eu quero dizer que eu, João, recebi do próprio Messias a revelação que vem da parte de Deus e vou entregar para vocês. Ou seja, não há uma outra religião, não há um outro caminho, não há um movimento paralelo. Ou vocês entram nesse trem aqui que está partindo agora, ou vocês vão ficar na história. Ou seja, há também agora, e agora é que vai deixar a turma surtada, né? Há também agora a apresentação bíblica clara do verdadeiro Israel. Porque tem o Israel falso. Jesus fala, né? Eu sou a videira verdadeira, porque tem a videira falsa. E a videira falsa, o Israel falso, é o Israel étnico, histórico, ainda vinculado às questões do Antigo Testamento. E o Israel verdadeiro, a nação de Deus verdadeira, é aquela que nasce de novo, que se revincula, né, se reconcilia com o Criador através de Cristo. E aí vai aqui, né, aquela pancadinha clássica nessa galera que quer trazer para o culto, né? Amigos, eu tenho amigos queridos, gente boa, cara. Também. Sim. Pô, que vai te dar, em vez de te dar bom dia, boa tarde, ou o velho, a paz do Senhor, fala com você em hebraico. Shalom Adonai, Yemashia. Como se... na ponta do altar. Mas tem gente da minha família, Leclerc, que abre o culto na igreja lendo Salmo 91 em hebraico. Pô, que isso, mano? Juro pra vocês. Eu ficaria impressionado só com a eloquência. É uma eloquência decorada. Abre o culto lendo hebraico, dá a bênção apostólica. Não dá a bênção apostólica, na verdade, dá a bênção de Moisés, o que é uma vergonha, né? Uma vergonha, cara. O cara tira a trindade. Isso é vergonhoso. Não sei como é que o cara não tem vergonha. Então, existe... Não, como o cara se diz que é... Como é que ele fala que ele se reconhece como igreja de Cristo quando ele faz um Exatamente. Que é o que João está dizendo. É o que João está dizendo. Vocês são filhos de Deus? Vocês conhecem o Senhor? Então vocês vão ter que ouvir a profecia, porque eu recebi diretamente do Messias, do Cristo, que me revelou. Então João está dando um pancadão naquele momento, de novo, né? Há um problema naquele momento, no primeiro século, grave de perseguição. Tanto que nas cartas aparece toda hora isso, sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás. Tem aí entre vocês aqueles que se dizem judeus, mas não são. Sim. Não é assim? Então, é isso. Está muito claro que tem o judeu falso e o judeu verdadeiro. O judeu verdadeiro é aquele que
se reconciliou com o Criador. Como Paulo vai dizer também, né? Em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão são coisa nenhuma. São coisa nenhuma. Né? Ou então ele diz assim, se vocês, depois de tudo que aconteceu, se deixarem circuncidar, então de nada aproveita a cruz de Cristo. Né? Então, olha quantos textos bíblicos são mostrados, são apresentados para dizer que há uma sedução, né, no misticismo, na tradição judaica, o cara pregando de quipá, pregando com não sei o quê, candelabro, bandeira de Israel, não sei o quê. Aqui no Rio nós temos a famosíssima Valnice Milhões, festas, né? Festa dos tabernáculos, festa de não sei o quê. Isso. E Cristo ficando de lado. Obviamente, né, é o que Paulo diz em Coríntios, né? Precisamos usar as nossas armas espirituais para lutar contra esses sofismas, destruir essas fortalezas e levar todos esses pensamentos malucos aí cativos à obediência de Cristo. Essa loucura que acontece ao redor. Então existe uma razão para João falar sobre isso. Qual é a razão? Olha como é que é incrível, né? É uma mega revelação, mas o problema é sempre o mesmo. Falta de conhecimento, falta de ensino, falta de discipulado, heresia. É o mesmo problema que Judas, né, enfrenta quando ele escreve. Sim. Esses falsos mestres são nuvens sem água. Muito legal, né, cara? Poético e cirúrgico. Nuvens sem água, não tem nada para te dar. Tem nada para te dar. Né? E João, visceral, cara. Figueira visceral. Sem figo, pô. Oi? Figueira sem figo. Exatamente. E João dizendo, né? Essa é a verdadeira profecia. Cristo não é só um profeta, né? Ele não é apenas o fim do profetismo. Ele é, né? Ele é a própria profecia. O que diz Hebreus? O texto está ali para você poder ler em casa, mas o que diz esse texto aí? Famosíssimo, né? Havendo Deus falado, né, através dos séculos, de muitas e diferentes maneiras, primeiro aos nossos pais, através dos profetas, vindo à plenitude dos tempos, né? O clímax, a apoteose do plano redentor, nos falou através do seu Filho, Cristo Jesus. Pô, o que mais? Né? Que mais é a verdadeira, precisa, né? O que mais precisa, né? Ou seja, o que João está dizendo? Crer em Cristo significa crer em todas as promessas que foram apresentadas no Antigo Testamento. Porque aí ele vai dizer no versículo 8, que nós vamos falar sobre ele na próxima aula, né, que Cristo é aquele que é, que era e que há de vir. Que é a mesma fala de Hebreus 13, versículo 8. Né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ou seja, se você se diz judeu, diz que é servo de Deus, então, como você não reconhece Jesus? Como você não reconhece Cristo? Não é? Então, isso também. Ou como você reduz ele a um mero profeta, né? Exato, poxa vida. Vai, Davi. Não, o que eu ia dizer também é porque eu estava até no embate, não um embate, né? Mas assim, trocando uma ideia com uma pessoa que falou assim: não, mas existe uma promessa para Israel. Israel vai ser salva. Eu falei assim: não, peraí. Israel só será salva quem reconhecer Jesus. Não tem outro tipo de salvação. Há uma promessa antiga. Se não for por meio de Jesus, não há salvação. E é bom a gente pautar isso e ressaltar e ratificar isso, porque parece que os judeus vão ter um puxadinho de salvação, né? Aquele olhar para Israel, assim... Um tratamento diferenciado, né? São os 144 mil, que não sei o quê. Não, gente, não vai por esse caminho. Isso me lembrou até uma piada... Me lembrou até a piada de seminário, que o cara chegou no céu e viu um muro, assim, um muro gigante, o muro tinha uns 15 metros de altura, assim, um muro enorme, você perdia de vista. Aí ele perguntou para o anjo assim: que muro é esse? Esse aqui é um território separado aqui, do lado de lá tem uma galera lá. Ele falou assim: mas quem são lá? São os batistas. Sério? Mas por que tem muro aqui? Não é porque eles acham que só eles vão para o céu, então tem um muro aqui.
Então, assim, é bom ressaltar isso porque Jesus é o caminho. Ele é a verdade, ele é a vida, e somente por ele a gente consegue. Exatamente, que é o que o nosso querido Wellington colocou aqui, grande Wellington, já falei aqui do nosso curso, hein, Wellington, sobre como interpretar, ler e interpretar a Bíblia. Ele está falando exatamente, ó. Não precisamos de nada mais. Ele é a plenitude, ele é a revelação. Essa frase de Wellington aqui me lembra o texto de Colossenses, né? Colossenses 2:9. Em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade. Pronto. Dito por Paulo, não é João falando. João está só repetindo algo que os apóstolos já haviam ensinado. Essa é a verdadeira profecia. Mas você vê, né? Como diria aquele nosso amigo que morreu, como é que é o nome dele? Agora você vê. João! Não, agora fala a referência, que eu e o Marco ficamos aqui. Aquele que era da Record, que morreu de câncer. Marcelo. Aquele maluco lá de São Paulo. Falou 18. Ele falava assim, né? Agora você vê. João, o cara que dormia no colo de Jesus, que era o discípulo que Jesus amava, precisa reivindicar a autoridade profética para ser ouvido. Então, meu irmão, se João passa por isso, quem somos nós? É isso aí, cara. É isso mesmo. Né? Me lembra Samuel, lá em 1 Samuel, dizendo, Senhor, o teu povo não me ouve mais. O teu povo, que os caras queriam um rei, né? Queremos um rei, igual as outras nações. O teu povo não me ouve. A resposta de Deus para ele, não, mas não foi a você que eles rejeitaram. Foi a mim. Né? Então, isso é muito emblemático. Isso é um sinal da queda, né? Latente, também no meio da igreja. Também no meio da comunidade. É um sinal latente de queda, muito claro. João, então, o velho João, né, precisa reivindicar essa autoridade profética para dizer que, né, ele recebeu uma revelação. Olha lá, capítulo 1, nós estamos aqui há 1 hora falando em um versículo. Um versículo. Ok? Ele dizendo, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar. Então ele está dizendo que o que ele recebeu é uma revelação. Então, Apocalipse, como já disse muito bem o Cico, não é um livro de revelações. É a revelação, que é a síntese, o resumo de tudo que tem na Bíblia. E Cristo é o portador de toda a revelação, ou seja, a palavra de Deus, né? O texto de Deus, a verdade de Deus, o conhecimento de Deus, vem através de Cristo. Davi, lê para a gente esse texto aí, João capítulo 5, Jesus falando sobre isso, João capítulo 5, versículo 20 e versículo 23. Isso é muito interessante, a maneira como João descreve, né, o conteúdo da obra, não dando margem, né, como disse você, Cico, não dando margem a outras percepções. Assim, ele está dizendo o seguinte, não, a revelação é essa. Pode ler. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Pois, da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer dá-la. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confia todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Já li. 23. Exatamente. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Mensagem clara para os judeus, né? Ou seja, Apocalipse é a voz de Deus. Lê isso também, Davi, João capítulo 12. Você vê que isso é importante, você que está estudando com a gente. João traz a revelação, mas a revelação também não é uma novidade super, como é que eu posso dizer assim, super diferente. Revolucionária, né? É apenas o desdobramento do que Cristo já vinha dizendo. Sim. Isso é importante. Ele não trouxe uma coisa assim, nossa, isso nós nunca ouvimos. Não, ele está dizendo algo. Ou seja, o próprio Cristo reafirma no que ele já vinha te falando. Lê para a gente João 12, 49 e 50. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar.
Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Pronto. Imagina o judeu, né? Dormindo com um barulho desse, né? Se você diz que crê em Deus, como é que você pode ignorar Jesus Cristo, né? Exatamente. É a voz de Deus. Barulho aí. E isso é legal, porque você tem aí um monte de desdobramentos teológicos, né? João, na verdade, ele é o servo do servo de Deus. Qual é o tema? Qual é o tema do Evangelho de Marcos? O Deus servo. Ok? Jesus é o Cristo. A palavra grega para Messias. A palavra Messias significa o quê? Ungido, escolhido, né? Como diria o John Wick lá, né? The Chosen One. É o único que fala em nome de Deus. Aquela coisa da distribuição, né? De sacerdote, rei. Agora, Cristo é o rei, Cristo é o sacerdote, Cristo é o profeta, e ele é que fala. Então, isso é muito legal no texto, porque é um texto também doutrinário, né? O que João está mostrando? Ele está mostrando aos servos de Deus, que somos nós, que em breve há de acontecer. Então, é um servo revelando a outro servo para espalhar para os outros servos, porque Jesus chama os seus discípulos de irmãos, chama os seus discípulos de amigos. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros em Cristo. Também diz que ele é o primeiro, o primogênito de uma nova criação. Então, na verdade, quando João reivindica a autoridade profética, ele está dizendo o seguinte: eu sou apenas um mensageiro do verdadeiro profeta, que não é Pedro, que não é Moisés, que não é Elias, que não é nada do que vocês estão dizendo. O único e verdadeiro profeta é Cristo Jesus. Aí já é um tapa sem luva, né, Cico? Aí já é um ipom. Mas aí eu percebo, Leclerc, que também está trazendo foco, né, para Jesus, porque a queda traz para nós a crendice de que quem está recebendo a mensagem é alguém super poderoso, alguém com intimidade, alguém, né? Mas se a gente tirasse João desse texto aqui, botasse qualquer nome aqui, Leclerc, infelizmente as pessoas iam olhar. As pessoas iriam olhar como se o Leclerc tivesse alguma coisa diferente. E João, já sabendo disso, deixou claro o seguinte, ó. Tô falando que esse cara tá com uma unção diferente. Tô falando porque, na verdade, o que essas lideranças reivindicam através da história e também no nosso tempo é autoridade divina, não é autoridade profética. É exatamente essa diferença, porque o profeta ele é um mensageiro, ele não é Deus. Mas desde o Éden, o cara quer ser reconhecido como uma divindade. Isso é muito legal. Pô, o Davi tá assim, pro paroxítona. Tô muito reticente. É legal esse olhar, né? Porque a gente começa a perceber que, quantas pessoas no nosso meio tendem a olhar os profetas daquela época com um olhar divino e os profetas da nossa época também, como se o cara fosse um super-homem, entendeu? O Wellington lembra que Isaías profetizou que Jesus era servo e servo sofredor. Exatamente. Né? Vascaíno, Jesus era Vasco. Esse texto comprova. Tem uma prova bíblica que Jesus era vascaíno. Servo sofredor, exatamente isso. Quer dizer, se só existe um protagonista. Quantas vezes nós já falamos isso aqui, Davi e Cico? Milhares. Só tem um protagonista, o resto é tudo coadjuvante. Só tem um protagonista. E veja, em breve há de acontecer. Isso quer dizer o quê? Que tudo que será dito aqui, nesse texto, é impessoal, não passa por João, né? Não tem uma opinião dele, é inescapável, ok? Inescapável. Não é condicionado, né? Não tem essa de você driblar o tempo, ok? De você, como diz o Tim LaHaye, de você criar trincheiras de tropas para enfrentar o anticristo com
com tiro, granada e bomba. Não tem isso, cara. Não, formar uma frente de resistência. Fantaria, né? Exatamente. Não tem, é inescapável, é inalterável. O judeu, crendo ou não, por isso que a Bíblia diz, como diz Filipenses 2, do 5 a 11, todo joelho se dobrará. Toda língua. Então não interessa se você crê ou não crê, se você é judeu ou não é, todos se dobrarão. Porque Cristo permanece fiel à sua própria palavra. O Everton está dizendo aqui que deu uma gargalhada no ônibus com Jesus vascaíno também, né? Você não esperava por essa revelação, né, Everton? A revelação que nós tivemos agora aqui. Não foi nessa não, você que é o profeta. Não, olha, eu queria fazer um adendo sobre isso, porque assim, ó, já não basta o que Jesus passou, ainda você disse que ele é vascaíno. Isso aí não tem misericórdia mesmo, cara. Tá doido. Mais pesado que a cruz, né? Isso aí. Tá, pelo amor. A segunda cruz de Cristo é dizer que ele é vascaíno, né? É porque o Vasco tem a cruz de Malta, né? Cruz de Malta, exatamente. Imagina, pelo amor de Deus, não é mole não. Ó, vamos continuar examinando o texto aqui, ó. Ele quem? Cristo, né? Cristo, ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo. Então, o servo de Deus, que é Cristo, enviou o seu servo, o anjo, para compartilhar a revelação com o seu servo João. Tá vendo? O João já é o terceiro ali, né? É só o servo. É só um servo. Impressionante. Aqui, o Wellington ficou abalado com essa revelação do Vasco. Ele está dizendo aqui, ó, porção dobrada de sofrimento. Wellington, não é fácil não, não é fácil não. Eu tenho uma teoria teológica também que eu vou dizer, mas em outro momento, né? Uma revelação de cada vez, mas enfim. João está falando sobre esse aspecto do serviço, né? Assim como o rei possui a sua corte, o Senhor exaltado tem à disposição os seus anjos e torna-se claro que entre os servos há um servo singular. Que é João. João é o cara escolhido por Deus para transmitir esta revelação que está sendo dada. Uma revelação que não é fonte para dezenas de revelações, é a revelação. E basicamente é o seguinte: o plano deu certo, Cristo é o centro, e no final se cumprirá, ele vencerá. Né? Em breve há de acontecer. Não adianta vocês dizerem que não. Pode falar. João, dentre os discípulos, é o The Last of Us. Para quem tem... Isso aí. É o último de nós. Os entendedores entenderão, exatamente. E ele dá testemunho aqui, ó. Ele, que é João, dá testemunho de tudo o que viu, ou seja, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Ou seja, o Criador, através do seu servo Cristo, fala. E João ouve e testemunha do que fala. Então ele está dizendo o quê? Que ele é profeta, e é profeta que não fala de si mesmo. O que também é um apontamento lá para o Antigo Testamento. Lá no livro de Jeremias, o que Deus diz? Sim. Esses profetas aí que vivem dizendo, eu sonhei, Deus me falou, e falam de si mesmo, né, Marco? O que mais tem hoje no Instagram é isso, né? Então, era justamente isso que eu ia falar. Qualquer coincidência com a nossa atualidade não será mera coincidência. Vai sim! A pessoa, esses dias esse do vai sim aí, né? Alguém me mandou esse vídeo, mas, cara, é terrível, né? Eu tenho medo de ir pro inferno. Você vai sim pro inferno. A pessoa tem prazer em falar que os outros vão pro inferno, né? Esses são os que falam de si mesmos. Exatamente. E que não é novidade. Né? O texto de Jeremias, ele é tão direto, né, cara? Esses profetas que dizem sonhei, que é o que mais tem, né? Geralmente é sonho de obra pronta, né? E aí, essa galera toda aí que em 2022 profetizou, revelou, falou que ia acontecer, que viu... Não, durante o ano de 2022, por causa das eleições, né? Que viram, que revelaram, que falaram, que disseram.
Desculpa, irmãos, são todos e todas, e todos também, se você quiser, falsos profetas. São todos falsos profetas. Falsos profetas, todos falsos profetas. Todos. E não precisa ter medo de dizer, porque há um fundamento bíblico para isso. Não se cumpriu. É mentira. Tudo mentira. É engraçado que ele, até para o engano, ele se corrige, né? Fala, não, porque Deus mudou de ideia. Deus me revelou, mudou de ideia. Por quê? Porque você deveria se perguntar por que você continua nessas comunidades, por que você continua seguindo essas lideranças, por que você continua indo nessas igrejas, por que você continua não lendo a Escritura, por que continua ainda seguindo esse tipo de gente que mente absurdamente. Por isso que eu digo que a culpa não é só do líder, Leclerc. Tá vendo? Na verdade, você concorda comigo. Porque essa é a pergunta. Nós estamos despertando os caras. Então, mas aí é que vem o X da questão. Quer dizer, o cara sabe que o cara ele é um falso profeta, que só fala groselha, fala um monte de coisa que nunca vai acontecer, nem aconteceu, nem vai acontecer, e permanece. A culpa de quem é? O cara não tá lá naquela comunidade, é forçado. Ele tá lá porque ele é preguiçoso, porque ele não tá fazendo sentido a obra de Cristo na vida dele, porque ele não se dedicou a estudar de fato a Bíblia e não compreendeu de fato, ou se compreendeu, está sendo omisso nessa compreensão, de que há uma cruz na história da vida do cristão e que esta cruz, ela, além de ter uma obra salvífica nas nossas vidas, ela nos dá essa perfeita compreensão. Se o cara está dizendo que está falando em nome de Deus e nada está acontecendo, mentiroso é o cara. Porque daqui a pouco, o cara vai chegar e vai falar o seguinte, não, olha, Deus falou, mas assim, daqui a pouco, era só o que falta, ainda não vi, se vocês viram, vocês me falam, né? Não, Deus falou, mas assim, na verdade não é... Deus, ele se equivocou no prazo que ele estava dando. Só falta isso. Só falta o cara falar que Deus deu a mensagem e Deus se enganou. Só é o que está faltando. Eu nunca vi, mas... Aquele cara... Ih, rapaz, entrega. Fala. Quando minha esposa estava grávida da minha filha... Não, minto, do Bernardo. Uma pessoa dita de Deus, profeta e tal. Assim, Deus me revelou que vai ser uma menina. Aí eu, ok. E olha que é 50% de chance de acertar. Convenhamos que naquele primeiro momento de primeiro filho era o desejo do meu coração realmente que fosse uma menina. Então aquilo meio que deu umas... Fiquei todo pimpão, né? Até a primeira ultra. Porque aí a médica falou assim, é um menino. Aí eu, não, olha direito, é menino mesmo? É um menino. Aí eu, rapaz, agora eu vou confrontar essa profeta, né? Claro. Aí encontrei com ela, falei assim, você falou que Deus revelou que era menina, mas aqui, o resultado da outra é menino. Deus sabe o que faz, ele mudou olha isso, mudou o sexo da criança para ela não cair em contradição, olha isso. Pelo amor de Deus, cara. Assim, não, Deus sabe o que faz por conta da dificuldade que é ser uma menina. Então, mas aí, ô Davi, depois não rolou a justificação, por exemplo, como você teve uma filhinha depois, será que essa pessoa não veio falar pra você, não, veja bem, é que você que não entendeu. Eu tava falando aqui que vinha uma menina, mas vinha depois. Depois é que vinha a menina. Eu aprendi com você, e você que está nos assistindo agora, aprenda com o Marco Cico. Eu saí da igreja, não por conta desse motivo, mas das inúmeras falácias dizendo que era Deus e no final das contas era do próprio coração. Quando alguém vem falar para mim, tive um sonho, eu falei, comeu muito antes de dormir, não foi? Eu já quebro logo a pessoa, por quê? Porque acha que tudo é um movimento espiritual, tudo é uma revelação, tudo é a mão de Deus. E uma Sem coisa, filtro, meus irmãos, que a gente precisa aceitar é a responsabilidade humana. As pessoas, o Marco Cico tá falando aí, não, porque eu fui plantado nessa igreja, estou orando para que Deus diga a hora de sair. Meu irmão, sai correndo. Vaza. Como Jesus disse a Judas, vai e faça rápido, para não pensar muito, vai e faça rápido. Não, eu tô dizendo, e eu digo isso, é muito triste em dizer isso, não, mas cara, é libertador. Eu tô admirado com a unção, cara. A unção que vem do trono. A unção profética do Davi, né? Não tem nada para acrescentar, eu só quero juntar as duas teses, tá? Assim, a meu ver, a culpa é sempre da liderança. No momento em que você é despertado, vamos imaginar que você não sabia, ok?
Aí você sentou para tomar um café com o Marco Silco. O Marco Silco te alertou. Sim. Aí, meu irmão, agora, a partir do momento que você sabe, que você ouviu, aí que você percebeu que aí é sua. Mas eu quero aqui, mais uma vez, reiterar que há muita gente que está enganada, que não sabe. Está num mundo paralelo. Agora, a partir do... Aí eu concordo com o Marco. Aí eu concordo com ele. A partir do momento que você assistiu a aula, foi para o seminário, foi para não sei para onde, tem amigos que te ajudam, você ouve e permanece... É sem vergonha. Então... É sem vergonha. O que a gente vai dizer? Mas assim, olha... Por que não sai? Aí eu vou fazer coro com o Davi. Por que não sai? Por que o cara profetizou o ano inteiro que ia ter um resultado, não teve, e você permanece lá? Por quê? Com qual objetivo? É arrogância? É burrice? É paranoia? Tá preso? Exatamente. Agora eu vou te dar uma palavra profética que vem da mesma unção europeia. Você pode servir a Cristo em qualquer lugar, meu irmão. Sim, em qualquer confissão de fé, em qualquer igreja, grande, média, pequena, não importa. Mas assim, ó, por que eu sustento a minha tese, Leclerc, sobre a questão da preguiça do crente, né? Porque assim, quando nós olhamos historicamente, isso é um dos exemplos que a gente vai encontrar vários ao longo da história, mas eu lembro do próprio Martinho Lutero, que estava traduzindo a Bíblia, e ele leu um versículo que o justo vive pela fé. E esse versículo iluminou a mente dele, ou seja, o Espírito Santo iluminou a mente dele, e ele viu que ele estava num local que ele não tinha condições. Então, e quando eu olho, eu sei que são coisas que são básicas, e as pessoas não percebem, mas, por exemplo, quando alguém vem me falar, algum conhecido meu vem falar sobre uma nova religião que ele participa, que não seja o evangelho, alguma coisa assim, eu participo de determinada religião. Eu pergunto, qual é o fundamento desta sua religião? Não, porque tem um livro, eu não sei, a maioria não sabe, mas é trágico de você falar hoje isso, eu não gosto de ser só crítico, mas as pessoas que se dizem cristãos, católicos, qualquer que sejam aí, não leem a Bíblia. Então não conhecem nem o que dizem que creem. É por isso que eu coloco a culpa também em cima do povo. Exatamente. Porque o povo está ali... mas eu conheço, sabe? Eu sei, Cico, mas eu conheço vários livros, e você também deve conhecer, que inibe a leitura. Claro. Que inibe a leitura, que quase proíbe o cara de ler, que diz que se ele ler, ele vai ficar... Claro que tem. É o que acontece no seminário. Se você for ele põe uma pressão, ele amedronta o cara. Ele fala, se você ler, você vai ficar cheio de letra. Se você for para o seminário, você vai perder a fé. Claro, lógico. É uma proibição velada. A letra mata. A letra mata, exatamente. Exatamente, é uma proibição velada. A gente sabe que isso acontece, né? Então, tem. No final das contas... Mas assim, no fim das contas... Mas no fim das contas, eu chamo a atenção para o básico. Por exemplo, como é que eu participo de qualquer coisa que seja? Qualquer coisa, cara. Participo de uma associação de amigos. Qual é o estatuto? Participo de um partido político. Exatamente. O que é o estatuto desse partido? Isso aí é o básico, né? Agora nós estamos falando. Eu professo uma fé. Qual é o fundamento da fé? Né? Isso é do brasileiro. A menina chegou na secretaria do curso. Isso é um absurdo. Aí vem a menina assim, mas você assinou um contrato. Mas eu não vi. Aí ela veio reclamar comigo. Você, tu faz administração. E não lê o contrato. E você não lê o contrato que você assinou. Você é péssima profissional. É a derrota final do profissional. Aí eu falei assim, que isso sirva assim, de alerta, né? Exato. E esse é o papel do gestor. Conhecer, isso, né? Ler, pensar. É isso. Na verdade, assim, nós estamos fazendo aqui um alerta profético, com unção europeia. Europeia, né? Isso. Abra o olho, não é possível. E aí agora, para a gente ir para o final já da nossa aula, vamos outro tapinha, né, que o livro dá, tapa bem dado, né? O pastor aí, né, pastor amigo, que não vamos citar o nome, ele falou o seguinte, eu leio Apocalipse com medo. Amigo, eu leio Apocalipse com medo. Aí ele falou, o pessoal vai comentando, é pra ter medo mesmo, é pra ter medo, eu não sei o que, bababá. Aí o pessoal fala assim, eu nem leio, porque Deus me livre. Olha como o inimigo nesse ponto, né, concordando com Coríntios e com Efésios,
como ele é sórdido, né? Como ele afasta a pessoa da verdade. Né? Mas veja o que o texto diz logo na entrada, né? Feliz aquele que lê as palavras desta profecia. É o contrário do que você está aprendendo. É o contrário. Na verdade, ler Apocalipse é uma alegria, é uma felicidade. Pô, vai dar certo. Vai funcionar. O plano de Deus se cumpre. Tem resultado. Exatamente. Cristo venceu. Existe a boa notícia também no Apocalipse. Né? Existe a boa nova. Exatamente. E aí, Lutero, já que você citou Lutero, né, Marco? O Lutero vai falar sobre isso, né? Que o leitor, da mesma forma que o pregador, né? Ele só tem uma forma de conhecer a Escritura. É lendo, é falando, é pregando. A unção está tão poderosa que virou o ciclo de cabeça para baixo. Foi. Que entrou, meu pai me ligou no WhatsApp, eu tô no celular, aí eu tive que abrir a tela para desligar aqui o WhatsApp. Mas é interessante isso, Leclerc, que você está dizendo, em relação à alegria que o profeta recebeu a mensagem e ele passa para que a gente tenha alegria. Engraçado, porque se fosse algo caótico, ele... Ai daquele que não ouvir essas palavras que já tem... Ferrou. Eu já ouvi livro assim, gente, ferrou geral. Já chega no texto cheio de medo, né, pô? Mas não, pelo contrário, ele já diz logo o seguinte, ó, é boas novas. Isso aqui é a glória de Deus, é a vitória de Cristo. É isso que a gente tem que se pautar quando lê Apocalipse, né? Ai, meu Deus, o anticristo! Ai, meu Deus, a besta! Outro dia uma pessoa me questionou, né? Mas você acredita na nova tribulação? Que não sei o quê. Falei, ó, se vai ter ou não vai ter, eu não quero saber. Eu quero estar com Cristo. Eu tô com Cristo agora, eu quero estar com ele quando isso acontecer. Porque parece que a pessoa vai viver, né? É porque ela viu os filmes, viu aquilo tudo. Isso. Não toda essa desgraça, eu vou assistir de camarote. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus. O que haverá. Porque a discussão escatológica não é o não haver, né? A discussão escatológica é como. Como haver, exato. Porque o romance do filme, da literatura, é exatamente esse, é criar uma expectativa. Nós falamos sobre isso na primeira aula. O Apocalipse, ele cria uma expectativa no seu imaginário, e os caras estão construindo outra na igreja. Não, mas eu diferente digo desse sentimento, Leclerc, de um sentimento, como se a pessoa ficasse órfão no meio do Apocalipse. Então, isso não é de agora, cara, isso é de sempre. Tanto que quando Jesus veio, o Messias apareceu, eu assim, havia uma palavra profética de Deus, uma promessa construída biblicamente, e os caras criaram um outro imaginário, diferente do texto. Sim. Alegorizaram o texto. Esse problema da alegoria é da humanidade. Alegorizaram. Então os caras acharam que iria chegar, que ele ia descer aquela escada de Jacó, e iria descer a escada, com o escudo na mão, a espada, e o couro ia comer. Aí quando aparece o Messias, nascido de mulher... E ele exatamente. Você sabe que o meu sonho, vou abrir aqui o meu sonho era fazer um vídeo com uma mulher vestindo de noiva, pegando fogo, correndo assim. e a gente cantando, né? Incendeia, Senhor, a sua noiva, e a mulher correndo. E um pastor com lança-chama, assim. Tacando fogo na noiva, né? Enfim, né? É botar palavras na boca de Deus, né? É você dizer. O que os caras do Sinédrio faziam o tempo todo? Tentavam desqualificar. Se você fosse mesmo, se você realmente é profeta, os caras queriam desqualificar o Messias. Tipo assim, não pode ser esse. Sim. Esperando. Até João Batista, né? É você mesmo ou esperamos outro? Tem um senso comum, tem um imaginário e tem a Bíblia. E João está dando a letra, mas os caras continuam, né, criando imaginário. Olha, eu estava no Natal conversando com uma determinada pessoa, a gente estava falando de Segunda Guerra Mundial, estava falando de filme, né? Falando da Segunda Guerra, tal, não sei o quê, bababá. Aí caiu em Hitler, tal, enfim. E ela falou assim, Hitler não venceu a guerra porque mexeu com o judeu. Olha só, cara! Porque mexeu com o judeu. Aí eu falei assim... Assassinou. Pois é.
Todos aquelas pessoas. E os milhões assassinados, né? É o imaginário, que o judeu é abençoado, que o judeu é rico, que o judeu onde bota a mão. O judeu é próspero. Onde tem judeu, o país prospera. Aqui no Brasil não tem nenhum, né, pelo jeito, né? Que nós estamos ferrados, na América Latina não tem. Né? Então, é um imaginário louco. Aí a pessoa começou a falar das tribos de Israel, das bandeiras, dos estandartes. Eu falei, eu acho que você está vendo muito filme, cara. Uma coisa é a Bíblia dizer que as tribos tinham os seus símbolos, né? Outra coisa é você imaginar como se você estivesse vendo uma legião romana. O filme, ele cria em você um imaginário que não necessariamente tem a ver com o que você está falando. A Bíblia não fala, não, porque a Bíblia diz aonde? Diz aonde? Essa é a frase de toda a aula. Onde você leu? Mostra o texto. Mostra o texto que você está falando aí, sim. Pô, olha o Cristo, cara. Olha como o Cristo aparece deitado numa manjedoura. Você quer maior derrota do que essa? Quer símbolo de maior pobreza, de maior desamparo, né? Qual é a impressão que você tem? O Messias não tem apoio de ninguém, nem de Deus, desamparado. Né? Deitado no lugar, morreu sem apoio. Pô, deitado no lugar onde os bichos comem, de uma gravidez duvidosa, né? De um marido traído, escondido, fugitivo. Pô, isso é a narrativa da derrota, cara. Isso é a narrativa da derrota. E aí você cria um imaginário triunfal, louco, e a Bíblia está dizendo outra coisa para você, completamente diferente. É óbvio que a narrativa é essa, porque o Cristo que é o que Jesus fala para Pilatos, ele é o Cristo de outro reino, de outro lugar, de outra coisa, e não desse modelo, desse sistema que nós vivemos, que é o que João está dizendo, né? Ele, com esse texto, o que João faz? Ele dá uma esperança escatológica, né? Lê pra gente aí o texto, Davi. Apocalipse 22, versículo 10. O tempo está próximo. 22:10. Então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Tem gente que acha que esse negócio de selo é outra revelação. Isso. Tá selado porque Deus não contou tudo. Eu não aguento, cara. Não cele quer dizer o quê? Não guarde para você, né? Não esconda, não lacre. Conta para todo mundo, porque o tempo está próximo. E esse próximo, olha que legal, cara. É um próximo no sentido de que vai se cumprir. Porque já tem mais de 2000 anos que ele escreveu o texto. Então você que gosta de marcar data, né? Você que gosta de fazer tem uma galera que acha uma suposta lógica, né? Em alguns números para dar datas, né? E toda vez que essas datinhas vêm aí a público, né? Colocam aí, não, agora tá revelado que. Nossa, tá sempre ruim, sempre deu ruim. Sempre ruim. Já nos ensinam os nossos amigos, né? Nossos primos adventistas, né? Que esse negócio de marcar data dá ruim, né? Dá ruim. Nossos marcou data. Marca data dá ruim, né, cara? Dá ruim. Teve um pastor americano, né, que fez um grande culto com projeção, mostrou o mapa do tempo com as luas de sangue. Essa lua de sangue está dizendo que agora vai acontecer o apocalipse. Isso tem uns 4 anos. Davi, a Valnice Milhomens, que eu já citei aqui, eu não vou nem dizer que Deus a tenha, porque ela ainda está viva, né? Mas a Valnice Milhomens, ela disse publicamente que a volta de Jesus seria no dia 7/7/2007. Tá atrasado, e você sabe que a sua igreja lá, que você tem passado, todo mundo tem passado, você sabe que a sua igreja fez lá na praia, na enseada de Botafogo, um mega culto com a Lagoinha nesse dia, e a galera esperando. É mesmo? Eu não sabia, não estava lá nessa época. Você estava lá. E a galera esperando. E a galera esperando acontecer. E isso aconteceu. Cara, imagina, frustrante, né, cara? Pô, cara, é demais, né? Então, o tempo está próximo, significa o quê? Né?
escato, né? O tempo está próximo, significa que vai acontecer na hora certa, no momento em que Deus estabeleceu. Ou seja, só diminui. À medida que o tempo passa, só diminui. Não quer dizer que vai ser amanhã, ano que vem, né? Enfim. Daqui 10 anos, enfim. Poxa, é bom dar aquele ressalte também, Leclerc, para também cair mais uma falácia, que Jesus não está voltando, não, né? Porque parece Jesus que ele está 2.000. Porque parece que está 2.000 anos, Jesus dá. Vou dar um passo agora. Vou dar 2 passos. Vou dar 3 passos. Jesus não retiro, todo retiro de 3, 4 dias, no último culto, o nego já cansado, já comeu tudo, já correu, já pulou. O cara vê tudo, vê Jesus voltando, vê céu abrindo, vê tudo. Exatamente. Jesus está de pé, já levantou, Jesus levantou. Uma situação dessa que uma menina que só tinha tomado um Nescau no retiro, caiu com glicose baixa, né? Que é hipoglicemia. Isso, exatamente. E o pessoal orando. Primeiro achando que era demônio, depois falando que não, deixa que é Deus. Não, gente, bota açúcar na menina, que isso aí é hipoglicemia. Então, assim, é uma loucura da religião, a gente loucura da religião. A gente lê os textos, e é o que você falou, alegoria, né? A gente começa a imaginar as coisas. Não, gente, vamos primeiro pelo básico. Qual é o básico? Vamos fazer isso aqui. Exatamente. Fizemos o básico? Ok. Exatamente. Agora a gente espera o momento de Deus. É o tempo de Deus. E como nós falamos no início do curso, esse imaginário ele deve ser construído a partir do que o texto está dizendo, não do que eu acho que o texto está dizendo. Né? A partir do que, não do que eu ouvi falar, o outro dizendo, né? Para a gente fechar a nossa aula de hoje, que tá, para vocês verem, né, 3 versículos, né? Vamos falar da esperança escatológica. Eu vou abrir aqui 2 Pedro. 2 Pedro, mais uma vez, a Bíblia nos mostrando que João não está contando nenhuma novidade, né? A revelação profética é apenas a confirmação de algo que Cristo já vinha falando e os apóstolos ensinando, né? Então, vamos agora ler o texto e vamos ver o alerta que Pedro nos dá. Né? Antes de tudo, irmãos, saibam que nos últimos dias, e os últimos dias tem a ver com o quê? Com plenitude. Né? Ou seja, esses últimos dias ainda vai chegar. Não, já chegou. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Esses últimos dias começa no dia que Cristo veio. Isso é importante você entender, né? Hebreus 1 e 2. Havendo Deus outrora falado de muitas e diferentes maneiras aos pais pelos profetas, vindo a plenitude dos tempos. Então, a plenitude dos tempos é esse tempo que a gente está vivendo. É o tempo de Cristo. Essa é a plenitude. Então, não é um tempo que virá. É o tempo que já está. Que vai chegar ao seu ápice em algum momento. Então, saibam de tudo, irmãos, que nos últimos dias surgirão os escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. O que nós já falamos aqui. Seguindo suas próprias paixões. Quando você fala para o cara, não, irmão, por exemplo, eu estive num determinado lugar dando um curso agora no final do ano. E a pessoa falou assim, mas como é que eu vou deixar meu filho estudar nas escolas do jeito que as coisas estão? Eu falei, deixa, meu irmão, Deus vai guardar ele. O irmão zombou. Esse cara é incrédulo, ele diz. Esse preletor é incrédulo. Ele não crê no poder do inimigo. O que João está dizendo, cara? Que maior do que o inimigo é Cristo. Sim. Olha só, escarnecendo, né? Zombando, né? Seguindo suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Aí vem os crentes. Nossa, mas está demorando, né? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada da água pela água, e pela água o mundo daquele que o tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, estão reservados para o fogo, que não é o poder de Deus, é o juízo. Já falamos aqui também várias vezes, manda fogo, derrama fogo, queremos fogo, lambe fogo, meu irmão. Fogo na Bíblia é juízo. Nunca é poder, né? Nunca é poder. O negócio de jogar fogo, quem joga fogo é a Yennefer, a paixão do bruxo lá,
do The Witcher. Essa que joga fogo com a mão. Ou então um dragão. Ninguém joga fogo na Bíblia, né? Guardados para o dia do juízo, para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Pronto. Para o Senhor, um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém se pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Essa frase de Pedro remete ao ensino de Jesus, que nós já falamos aqui no Evangelho de João, né? O Filho do Homem virá como ladrão. O ladrão pega quem de surpresa? Quem que o ladrão surpreende? A vítima. Quem não está esperando, né? Quem não está esperando, né? Dorme de porta aberta, não tem sistema de segurança, não tem seguro, não tem blindagem. Quem não está esperando é surpreendido. Né? Quem anda na rua escura lá, a Rua do Perdeu. Aí você entra na Rua do Perdeu. Todo mundo sabe que o nome da rua é Rua do Perdeu. Mas o cara entra. Né? Já tem uma placa, né? Igual eu fui em São João de Meriti, tem uma placa numa determinada rua, cuidado, rua, né, com muitos assaltos. Ou então ali no centro de São Paulo, né? Cuidado, uma placa gigante na frente, cuidado, né? Lugar sujeito a roubo. Aí o cara anda com o celular na mão, assim, na rua. Ora, tá pedindo para ser assaltado. Aí a gente estava na frente da... A gente estava lá na frente da Pinacoteca, a garota com o celular na mão, o cara passou de bicicleta, arrancou o celular. Mas no hotel o cara disse, bota no bolso, não anda com nada na mão, não chama atenção. Sem cordão, então, sem chamar atenção. Você não está esperando, o ladrão vem. Agora, quem está esperando nunca será surpreendido. É isso. Essa é a esperança bíblica. Não tem medo de nada. Que profecia, né, cara? Eu fico até arrepiei, ó. Olha, Cléber. Essa unção aí de... Apostólica, né? Apostólica. Cara, como é que pode ter medo, cara? Medo da Covid, medo do fim do mundo, medo de Hitler, medo de não sei o quê, medo de não sei o que. Medo de quê? Se João está dizendo que o Cristo venceu, que o Cristo governa, que o Cristo... O cara tem medo do futuro. E esses falsos profetas, para a gente terminar a nossa aula, né, para todo mundo comentar aqui, eles ficam o tempo todo tirando a sua esperança. Cuidado! Cuidado, você está preparado? Se Cristo voltasse... Que isso, cara? A Bíblia está dizendo que eu não posso ter medo, que eu não preciso ter medo, que eu não devo ter medo. E eu vou para a igreja e o cara me medo? Que igreja é essa, Marco e Davi? Essas são as sinagogas do Satanás, né? Felizmente. Sim. Essas são as sinagogas de hoje. E as pessoas não leem a Bíblia, né? Relativizam a Bíblia e falam para ter as posturas totalmente opostas do que a Bíblia nos ensina, né? Quer dizer, temos que ter esperanças em Cristo. E eles dizem que nós não estamos preparados, né? Ou seja, é o fim do mundo. Fim do mundo. Isso é o fim do mundo. Cuidado com o que você está fazendo, né? Se arrependa, cuidado com essa desgraça. Vocês voltam do culto triste. Você volta do culto em dúvida sobre a redenção, sobre o novo nascimento. Você não tem mais certeza. Legal, tinha certeza. O legal é que quando você lê Apocalipse aí no verso 3, aí, que ficou bem enfático, que João nos aconselha a ficar felizes por conta desse texto, é porque quer tribulação, quer ansiedade, quer desespero, quer morte, luto, desgraça, tudo isso, se a gente entender aonde é a nossa esperança, acabou. Você vai ter um breve momento de sofrimento e você vai ter a plenitude da graça, da glória, de estar com Cristo. Então, quando me revolta essas igrejas que ficam amedrontando o membro, ele vive o terror aqui. E ele também, como ele não é instruído, ele não tem a esperança da glória. Então ele fica num frenesi pela desgraça, pelo caos aqui. Quando, na verdade, a nossa mente tem que estar lá. Não, vou estar com Cristo. Poxa, estou passando uma dificuldade. Eu ouvi até uma pessoa falando essa semana ou semana passada para mim, né? Não, porque muitos sofreram por causa de Cristo, os mártires. Cara, mas eles foram para a morte felizes.
porque eles tinham isso vívido. A minha esperança está no Cristo. A minha esperança do porvir está no Cristo. E não, cara, e são esses falsos messias aí, essas sinagogas de Satanás, essas, o que for aí, que ficam falando, amedrontando o povo, porque se você pecar, tu vai ver, porque não sei o quê. Gente, meu Deus do céu. Não foi isso que eles fizeram na eleição, Davi? Foi. A pregação do caos vai acabar, vai destruir, vai fechar, vai matar, vai prender. Que tipo de cristianismo é esse, cara? Louco. Eu não estou nem discutindo a posição política. Eu estou discutindo a narrativa da pregação, onde propaga o medo, né? O medo, a escuridão. Parece até cristianismo da Idade Média, né? Parece a igreja da Idade Média caçando bruxa, né? No meio da Europa, né? Entre os celtas, né? Entre os saxões, entre os germânicos, né? Entre os bretões, e bruxa, e trevas. Por isso que os caras chamam de Idade das Trevas, né? Eu sei que tem muita gente que não concorda, há controvérsia, mas é isso. E, de certa forma, a gente acaba vivendo trevas dentro da própria comunidade. O cara tem medo do amanhã, tem medo da morte, tem medo do futuro. Ele não sabe nem, ele não tem nem certeza se ele é salvo. Ele não tem certeza de nada, vive pedindo perdão, né? Vive se reconciliando. Aí vem aquela música que nós certamente já cantamos muitas vezes, porque não tínhamos a clareza, né? Mas agora temos, né? Quero voltar ao início de tudo. Quero voltar ao primeiro amor. Eu me arrependo. Que primeiro amor, cara? Que loucura é essa? Obviamente, em Apocalipse, João fala sobre isso, né? Arrependam-se e voltem ao primeiro amor. Mas ele não está falando de novo nascimento. Ele está falando de como vocês eram no momento em que vocês nasceram de novo. O amor primeiro. É bom até a gente inverter, né? O amor primeiro. Né? O primeiro movimento não é nascer de novo. Né? Quero voltar nisso, esquecer, né? Pô, a música deprimente. As primeiras obras. Nossa, música deprimente, triste, eu me arrependo. Tudo bem, cara, mas o nosso arrependimento é um arrependimento lúcido, né? De confissão no sentido de que quem confessa, né? Filhinhos, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Confessa na certeza de ter paz, e não naquela coisa assim, por favor, né? Me ajuda, me perdoa, me deixa entrar, abre a arca. Isso não tem mais. É o que João está dizendo. Ó. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia. E felizes aqueles que ouvem. Não só aquele que lê, mas aquele que ouve, né? Até foi bom que eu lembrei agora que toda profecia que joga praga em vez de esperança, né? Em qualquer igreja sempre termina isso, né? Quem tem ouvido, ouça. Eis que te digo, né? Como é que você faz uma ameaça dessa em Libras, por exemplo, né? É uma pergunta pertinente, né? É uma pergunta interessante, né? É complicado. Agora que o cara vai escrever aqui, assim, aula séria, assunto sério. Vai indo tudo bem até essa piada. Mas é bom ressaltar, Leclerc, que o que João está passando nessa carta precisa ser divulgado. E essa igreja, esses irmãos que aqui estão, não vão se calar diante desse texto que precisa ser divulgado, precisa ser estudado. A gente vai se debruçar ainda mais, vamos falar mais sobre cada capítulo do Apocalipse, porque os irmãos precisam ouvir. E precisam vir desarmados, assim como o Cico falou, precisam vir sem os seus preceitos, suas lentes. Vamos ouvir, vamos estudar. E para além dessa aula, abra sua Bíblia, leia, veja os comentários, pergunte. Você pode botar suas perguntas complexas aqui, fica à vontade. Tem dois professores aqui em cima aqui que vão correr atrás para poder te responder da melhor forma hermenêutica. Dois professores e o profeta ungido que vem do leste. Que vem do leste. Não, o que eu quero dizer é que o nosso papel aqui é importantíssimo para poder compartilhar, assim como o João teve o ímpeto de compartilhar, a gente também quer compartilhar com vocês. E utilizando essa plataforma, eu te peço que compartilhe esse vídeo.
Pega o link aí, ou clica no botão para compartilhar, para aparecer na tua timeline e todo mundo possa ter o acesso. Mas também pega o link, joga no teu WhatsApp. Porque, cara, o Leclerc falou aqui da eleição. Eu peguei raiva de um monte de gente que compartilhava tanta loucura. Olha, não deixa de ver, é urgente, passa esse vídeo. Mas não tinha esse mesmo ímpeto para passar a palavra de Deus. Eu ficava com saudade daquele folhetim que era entregue na rua, que a pessoa entregava todo despretensioso, né? Faça isso com um vídeo de estudo. Faça isso com um vídeo que fale sobre Cristo. Agora, não é político A, B ou C que vai resolver a nossa vida, mas sim quem vai garantir a nossa vida eterna é Cristo Jesus. É isso mesmo. Aí eu passo a palavra. Tô falando, eu não tenho mais nada pra dizer. Não, esse lance que o Davi falou